Ora, eu juro que eu ficava me questionando, será que eu tô fazendo certo? E aí eu pensava, pô, o produtor que a gente está atendendo, todo ano ele aumenta o uso, novos entram, esse cara tá feliz, tá gastando menos. Resultado. Quando tu ouve num ano que nem a gente ouviu, que nem eu ouvi o ano passado, que nem eu ouvi esse ano, de amigos, que eu tava comentando agora ainda que eu tava fazendo visita, amigos, produtores que estão já há 5, 6 anos com um projeto, que dizem assim, graças a esse projeto que um dia tu começou, eu ainda não precisei vender terra para pagar as contas. Porque eu consegui reduzir o custo da fazenda em quase 40%. Caramba. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, realizado aqui pela Fortaleza Jurídica do Produtor Rural, o escritório João Domingos Advogados. E como sempre, o nosso objetivo é trazer informação de qualidade, é compartilhar experiência, vivências de vida pessoal, profissional, de grandes trajetórias dentro do agronegócio que possam inspirar e trazer ainda mais conhecimento, gerar ainda mais insights para você que trabalha dentro do agro. Hoje temos a honra de receber aqui o Albert Guedes, fundador da SoloBio, uma das empresas pioneiros, das mais importantes no Brasil na produção de adubo orgânico, não é isso, Albert? Biológicos, né? Perdão, pelo equívoco, os biológicos, exatamente, né? E principalmente na perspectiva do on-farm, dessa a linha de atuação de vocês, né? E temos a honra de ter junto aqui conosco como co-host o Rafael Barra, presidente aí da BD Agro e candidato aí também, nosso candidato é deputado federal. Vamos lá, Albert, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é sempre uma satisfação poder participar com pessoas que nem vocês, Leandro, que nem o Barra, que a gente já conhece há um bom tempo aí também, e é uma honra estar aqui presente, poder contar um pouquinho da história, são 25 anos já passados aí no agro, um pouquinho de história, alguns pontos positivos, negativos, faz parte da vida, mas graças a Deus o saldo é positivo e a história é bonita para se contar e para compartilhar. Maravilha. Bom demais, prazer estar aqui com todos vocês e só fazendo um ajuste à sua fala, né? Pré-candidato ainda, que senão a turma ainda arruma uma briga com a gente. E agradeço sempre, estamos aqui sempre na defesa do Brasil que produz, trazendo boas histórias. Albert, vamos lá, a gente quer conhecer a sua trajetória, como você começou no agro, seus pais eram do agro, enfim, conta pra gente da onde que você é natural, conta esse início pra gente. Conta como é que foi o desenvolvimento seu no agro, na questão da SoloBio, de onde que surgiu, como que desenvolveu. E depois vamos entrar aí também dos outros negócios, né? Que hoje eu não sei nem contar, acho que não cabe nos dedos da mão, tanto de negócio que você está participando aí. Tem o Dados Fazenda, Dados Fazendas, Dados né? Fazenda. Dados Fazenda aí, que eu tenho visto o movimento junto aí, o Barra junto, e que tem tido um alcance muito legal, né? Uma coisa extraordinária. Mas isso aí, vamos lá. Muito bem, a história é longa, mas vou tentar resumir-la para vocês. Eu sou filho de pequenos agricultores lá do Rio Grande do Sul, né, com muito orgulho, né, sou gaúcho lá do interior do Rio Grande do Sul. Interior do interior, a gente brinca, Caçapava do Sul, fica na metade sul ali, próximo a Santa Maria. Filho de pequeno produtor, sou técnico agrícola, né, com muito orgulho. E a trajetória começou lá, desde a infância, né, conhecendo, eu sei o que é trabalhar na roça de verdade, sei o que é ver sofrer, o produtor sofrer. Vi meu pai, quando eu tinha 7 anos, ir lá e vender o único tratorzinho que ele tinha, um Macezinho 65X, e os boizinhos que ele tinha na chácara vender para pagar a conta. 60 dias depois veio a anistia. Quando ele foi no banco para ver o que podia fazer, o banco disse, infelizmente você já pagou a conta, e essa conta não pode ser reavista. Quem pagou, pagou. Então isso marca muito a história da gente. Então meu pai, eu me criei no Cabo da Pá, na lavoura de arroz, né? Com 11 anos de idade eu já estava ajudando na lavoura de arroz a remontar taipa, no tempo das taipas ainda, né? Não tinha sistematizado, então conheço um pouquinho da base lá, de trabalhar com boi, de juntar a junta de boi de manhã, cangar e lavrar, né? Não foi curto esse período, mas eu sei bem o que é isso, né? Até com 8 anos de idade eu já sabia operar um trator e lavrar com um tratorzinho 65X que meu irmão me ensinou a operar. Então, e era uma propriedade pequena. Propriedade de 19 hectares. 19 meu pai tinha. hectares. E depois ele arrendava terra, plantava. Plantava soja lá em anos 90, 90 e poucos, plantando soja, tendo que colher na mão, porque não crescia, porque não tinha variedade adaptada. Então eu conheço tudo. No colégio agrícola a gente aprendeu lá, estava recém iniciando os transgênicos, né? Aquela coisa toda, importando. Você falou de colher soja na mão. Não tinha o que fazer, quando ela não dá o tamanho. A máquina não pega, né? A máquina não pega, tem que arrancar e trilhar na trilhadeira. Que loucura. Então é uma loucura, assim, mão em carne viva, de arrancar feijão na roça lá, que não tinha nem como entrar uma colheitadeira, nem tinha tamanho para isso. Nossa. Então, assim, conheço bem essa história, essa lida lá, graças a Deus, me orgulho muito disso. O que quer montar num cavalo, cair num cavalo, cortar o cílio, levar 5 pontos. Então, a gente conhece um pouquinho dessa lida de campo, apesar que hoje a gente está
morando na capital, a gente sabe bem o que é a vida do interior, sabe o quanto é desgastante, quanto o produtor ralou, né? E aí, depois do técnico, eu ainda fiquei um pouquinho fora, trabalhei na secretaria do município lá, num projeto de fruticultura. Desse projeto eu fui para uma empresa de fertilizante, uma grande empresa de fertilizante, do Grupo Fertipar, lá de Porto Alegre. Fui supervisor comercial, me relaciono, graças a Deus, até hoje muito bem com essa turma. Depois fui para empresas do agro, né? Trabalhei num projeto da Syngenta, de focalização num distribuidor Syngenta. Também aprendi muito lá. E aí em 2007, né? 2003, conheci minha esposa, né? São 23 anos casado, graças a Deus. A esposa que sempre foi o alicerce, a base pra gente. 2004 a gente já fez um filho, né? E aí depois que vem o filho, vem uma coisa chamada responsabilidade, né? Vem o prazer de ter, mas tem um ser humano que tu tem que zelar e dar exemplo para ele. Então, assim, aí eu fui me desafiar a empreender. Ele tinha 3 anos de idade quando a gente começou a empreender. A primeira empresa era uma empresa de consultoria, começou lá em Panambi. Eu me mudei em 2007 para Panambi e fiquei até 2018. Sou cidadão panambiense, graças a Deus, ganhei o título lá. Depois de Jataí também, ganhei o título de cidadão jataiense. Então, a gente começou com projetos, viabilidade econômica, agricultura de precisão, depois entramos em contabilidade, assessoria jurídica. O escritório começou eu e a esposa, e à vontade, casa alugada, escritório alugado, 2 Uno financiado. Esse era o começo da minha história, né? O pessoal brinca, pô, tu começou do zero. Eu brinco, se começasse do zero eu tava rico, comecei foi do negativo, né? Já devendo. Devendo e não era pouco. Então, o empreendedor é isso, né? Sim. É botar a cara, ir lá e fazer acontecer. E a gente, graças a Deus, foi dando certo as coisas. 2011 eu conheço a ideia do manejo biológico on farm, que na época não se falava manejo biológico. A primeira pessoa que falou manejo biológico on farm, inclusive é uma marca registrada da Solubio, manejo biológico on farm, foi eu. E a gente conheceu de uma maneira totalmente caseira, era as caixas d'água. A gente pegou aquilo ali, era um cliente nosso de agricultura de precisão do Mato Grosso, que fazia aquilo ali para controlar lagarta. E era meados de 2011, tinha a helicoverpa na Bahia, tinha sido um grande problema. Sim, eu lembro. Tinha uma grande preocupação. Helicoverpa armígera. Exato. Então, assim, tinha uma grande preocupação e os produtos químicos não tinham a eficiência que tinham os biológicos. E não autorizava as moléculas que já tinham disponíveis. Exato. Né? Então, assim, e a gente começou a levar para os nossos clientes. Já tinha 8 fazendas, nós já estava grandão, já atendia 8 fazendas no Rio Grande do Sul, fazia quase que o processo completo dentro da fazenda, desde contabilidade, folha de pagamento, aí agricultura de precisão, a projeto de viabilidade econômica, assessoria técnica. Tinha um time, já eram umas 10, 12 pessoas na empresa. E a gente levou aquela ideia como fosse uma ferramenta para os nossos clientes. 4 deles já toparam na hora. E a gente começou a fazer aquele negócio muito tosco, no perdão da palavra, né? Muito caseirão ali, mas de certa forma era muito barato e entregava resultado. Cara, passaram-se poucos meses, os vizinhos do vizinho começaram a pedir. Meu telefone tocava das 6 da manhã à meia-noite. E aí eu disse, poxa, tem um negócio aqui. Não é só uma alternativa, uma ferramenta para os nossos clientes. Vamos criar outra empresa. E aí começa o problema de verdade, que aí uma empresa é difícil do cara gerir, imagina 2 cruzando pessoa, dinheiro, e vocês imaginaram, o nome da esposa, o meu nome, tem que estar no simples, né? E a gente começa o projeto, foi evoluindo, muita caixa d'água. Eu e minha esposa chegava tardezinha, atendia cliente durante o dia, tardezinha montar caixa d'água, literalmente no escritório. Minha esposa, meu filho ia para lá lixar cano. Né, fazer isso com muito orgulho. A gente conta, tem as fotos que a gente olha hoje, emociona de olhar assim, poxa. Você já viu as fotos? Ele mostra as caixas d'água e a esposa trabalhando. Então, assim, a turma vai ter que pegar e colocar essas imagens depois aí. Vamos buscar essas fotos para vocês. Então, assim, que legal, a base toda, a família é sempre muito forte, unida. E aí, em 2014, um amigo, cliente, abriu uma oportunidade de a gente vir aqui para Rio Verde, Montevidéu, começar um projeto na fazenda dele. Era amigo de lá, a turma da cachaça da quinta-feira. E a gente começou um projeto ali, o vizinho já quis, aí eu já trouxe um cara, o cara ficou sediado aqui. E aí, nisso, sempre aparecem as pessoas na vida da gente, né? Sempre vai, graças a Deus, eu vou sempre me rodeando de pessoas boas que trazem. É normal das pessoas que fazem o bem, né? Eu acho que se rodear de pessoas do bem também. Aparece uma pessoa chamada Valdecir Sovernigo, um grande amigo meu, inclusive sou padrinho da neta dele, com muito orgulho, Maria Fernandinha, com 3 meses. Me disse, Álvaro, eu gostei da tua ideia, faz sentido, ele tem fazenda em Jataí e agora em Acreúna também. Faz muito sentido, mas isso aqui, pra mim, se eu for fazer, dá certo, mas eu acho que se um funcionário meu for fazer, um dia ele vai limpar bem, outro não vai ter asepsia. Pensa num algo mais tecnológico, mais automatizado. Eu disse, poxa, o que eu vou pensar, cara? Mas tá bom, era a minha última visita em Jataí, eu peguei minha caminhonetinha, andava de estradinha na época, eu fazia Mato Grosso, Goiás, Bahia de estradinha, virei pro sul e pensei, esse cara tá me dando a oportunidade na minha vida. Eu vou ter que pensar fora da caixa. Cheguei lá, achei um parceiro. Inclusive, esse parceiro hoje é gerente de novos produtos, de
de pós-venda e de suporte técnico da Solubio. Tá até hoje dentro da empresa. Ele veio depois que a gente estruturou a empresa, eu consegui trazer ele. Era um professor, engenheiro mecânico, professor pardal, assim, que gosta também de ser desafiado. E a gente desenhou, pegou aquela caixa d'água e transformou no equipamento. Tanto é que é uma patente hoje, que está assinada por mim, né, que é a Biofábrica On Farm. É um equipamento todo inox, automatizado, com asepsia, com um sistema de limpeza, automação, painel de controle e tudo mais. Olha. E a gente criou a primeira biofábrica. A gente veio para uma feira lá na Bahia, não era Farm Show, mas era ali de Rosário, Agro Rosário, ali no CUDES. A gente casualmente passei lá fazer uma visita para eles e me convidaram para a feira. Vamos lá, vamos testar. O equipamento era adaptado em cima de uma caminhonete que a gente tinha um Ivequim para não pagar frete. O dinheiro não dava. A gente fez esse protótipo, veio para a feira. Os caras acharam que era para leite, que era para cerveja, menos para biológico. Lá a gente já vendeu a primeira. Viemos para Jataí, Rio Verde, vendemos mais 2. Pô, agora tem que fabricar o negócio. Aí nós voltamos com ela, porque aquela não era funcional. Nós voltamos para casa com ela, readaptamos ela e começamos a entregar. E dali para frente, e graças a Deus, né, a coisa decolou de uma maneira vertiginosa, graças a Deus. A gente saímos em 2016, então aí, falando 2016, né, 14 até 16 foi esse desenrolar das coisas. Início de 16 a gente eram 8 pessoas na empresa. Em final de 22, que foi o meu último período, final de 22, que eu estava à frente da empresa, nós éramos 822 pessoas na empresa. A empresa faturou 800 mil em 2016, 205 milhões em 2022. Olha só. Né? Então, assim, em 6 anos ali, ela deu um total de 8 para 800 pessoas. A gente cresceu literalmente 105% de média ao ano durante 6 anos seguidos. Claro que o agro depois veio a pancada, né? Vocês sabem muito bem o que foi 23, 24, 25 e 26, infelizmente. Sim. Mas essa é um pouco da história da Solubio, né? Da minha trajetória, contando de uma maneira rápida. Tem muito mais coisa no caminho, tem muito mais pessoas que apareceram no caminho, né? Teve um parceiro que até hoje é sócio da Solubio, um produtor, que acreditou, que mas forneceu a área pra gente pagar como quisesse em produto. Depois ele veio, ajudou, entrou como sócio também, aportando. Então, acredita até hoje no projeto. Que legal. Aí em 2022 a gente vendeu a parte minoritária para um fundo. Eu saí da frente da empresa, um cara que era meu braço direito assumiu como CEO. Ficou 1 ano também, não se alinhou com o fundo. É diferente, né? A maneira de um fundo gerir é diferente. A gente tem muito focado no cliente, focado na experiência, né? E eu acho que o que faz a diferença nesses momentos de crise é você ter o cliente como o centro das atenção da empresa, né? A gente tinha uma regra muito básica na empresa, né? Que eu dizia, a gente tem que ser humilde, tem que ser simples e tem que ser transparente. Essas 3 coisas aí mantêm uma empresa de pé. E ninguém é obrigado a prometer nada aqui, mas se prometer, cumpre. Nem que saia sangue. Cumpre. Simples assim, né? Esse era o combinado e todo mundo levava muito à risca isso. E a gente tinha uma relação muito próxima com todo mundo. Né? Chegou um ponto que eu não conhecia todo mundo pelo nome mais na empresa. Até 300 pessoas eu contratava. Depois disso, já não tinha mais, porque a empresa criou um porte. E eu sempre falo, a gente tem que saber o momento da gente também, né? Chega um ponto de um profissional, de um gestor, que a cadeira fica muito grande pra tua bunda, cara. Se tu não tiver a humildade de trazer pessoas melhores que você... Né? Você não consegue crescer no mesmo nível. Exato. Então, assim, hoje mesmo, né? Falando um pouquinho do meu momento... a gente eu brinco que eu não estou à frente de nenhum negócio, eu sou entusiasta e todas as pessoas que estão à frente dos negócios que eu participo são todas muito melhores que eu. Esse é o grande desafio, né? É trazer parceiros, né? Eu só tenho 2 coisas que eu não tenho sociedade, que é a minha esposa e meu filho. Essa eu não tenho sociedade, né? E não aceito também. E o resto, e a minha casa de moradia, o resto eu tenho sociedade em todos os negócios. A gente hoje participa pelo menos de umas 40 e poucas empresas. Que a gente tem participação, algumas direto, outras são 9 que são direto, as outras são via alguns fundos de investimento, que a gente participa lá das reuniões, vê relatório, mas não dá pitaco em nada, que tem quem gere muito melhor que a gente, né? Então, a gente tem que ter esse princípio, né, de trazer pessoas melhores. Eu acho que sempre foi isso que eu fiz, trazer pessoas boas para junto contigo, acreditar nas pessoas, até que te prove o contrário, né? Quando prova o contrário, tu desliga, vira a chavezinha, vira o botão e vão para a próxima, né? E graças a Deus tem dado certo. Eu acho que o saldo é positivo, tem desafios, né? Eu acho que tem um aprendizado, né? Muito mais do que o que a gente ganhou nesse período de 20 e tantos anos aí, né? Principalmente os últimos, pelo menos 10 anos de história com o Solubio, muito mais do que a gente ganhou financeiramente, é o que a gente aprendeu e a experiência que a gente leva
eu sempre falo, meu desafio agora é ajudar outros empreendedores, contribuir de alguma forma e ajudar com que os caras errem menos. Sim. Porque errar, todo mundo vai errar. Não tem. Eu duvido que você aqui no escritório não erre, o Barra já não errou no negócio dele e a gente vai continuar errando. O desafio é cada vez a gente errar menos, né? E ser mais rápido na virada de chave. Errei, vamos virar a chave aqui, vamos tentar fazer diferente para que a coisa aconteça. Corrija a rota, né? Essa é uma questão que é interessante, porque essa trajetória sua da SoloBio com essa questão do biológico, eu acho que de certa forma se confunde também com a história do desenvolvimento biológico no Brasil, né? Do mercado, né? Conta um pouco mais para nós, porque assim, quando você vai falar dessa questão do defensivo, ele é algo que é algo muito regulado, tem muitas regulações e tal. Como que foi lidar com isso? Porque até hoje parece que não tem norma. Então, como que foi esse trabalho? Porque teve seus desafios, né? Começo era a indústria de químicos, por exemplo, devia lutar... A luta até hoje, né? Luta menos hoje, porque ela entendeu que é um caminho, né? Principalmente o manejo biológico on-farm, que é uma alternativa para o produtor, aquele cara estruturado, caprichoso, que tem princípios de capricho. Eu falo que os princípios de capricho são vistos quando tu chega na propriedade. Sim. Né? Se o cara chega numa propriedade toda bagunçada lá, não é esse o cliente, cara. Esse cara não serve para fazer um manejo biológico on-farm, para botar uma indústria dentro da fazenda dele. Né? E não só isso, tantas outras coisas que não faz sentido. E tá tudo certo, cada um tem um perfil. Sim, e a gente respeita, né, o perfil do cliente, mas a gente tem que entender qual é o perfil do cliente. E a gente começou num mercado totalmente desregulado, cara. Era um oceano cinza, né? Uma zona cinza que não tinha clareza nisso. E a gente sempre foi muito preocupado com desenvolvimento técnico, sempre com a pesquisa, a gente sempre investiu muito em pesquisa. Hoje a SoloBio tem um laboratório em Brasília, com mais de 30 pessoas lá, com PhDs, que tocam todo o desenvolvimento e inovação. Foi eu que montei do zero esse laboratório, junto com uma pessoa da Embrapa, que foi a doutora Rose, que foi nossa diretora de pesquisa e desenvolvimento por muito tempo. Hoje tem outros profissionais que estão à frente. Então, assim, a gente sempre foi preocupado com a questão de regulação também, né? Mas a gente levava pancada de tudo que é lado. Vinha uma turma lá e dizia das empresas de química, não, isso aqui é proibido dentro da fazenda, não, isso aqui você vai ser preso. Cara, muitas vezes no Ministério da Agricultura discutindo o projeto, trazendo, até que a gente achou um caminho via a questão legislativa para criar a lei dos bioinsumos. A primeira versão da lei dos bioinsumos, quem corrigiu, quem escreveu foi o nosso advogado à época, sim. Chamava Juan. E quem corrigia e dava os pontos e os caminhos era eu, nas madrugadas. Então, a primeira versão. Aí depois teve mais umas 200 versões, tem um monte de pai da criança, tá tudo certo. Mas o rascunho... O importante é que ela saiu. Saiu, levou 6 anos, na verdade. Muita vai e volta, né? Enquanto isso, nós recebíamos denúncia, fiscalização do mapa pesado dentro da nossa indústria, denúncia da Associação de Produtos Químicos, denúncia de multinacional. Todo mundo querendo barrar o desenvolvimento. É mais fácil, quando tem algum inovador, é muito mais fácil você vir dizer que não presta ou tentar barrar do que você tentar entender aquilo ali até você acompanhar, né? Então, faz parte do jogo. Quando eu entendi uma narrativa que aquilo é risco para o meio ambiente. Exato. Por horas, juro que eu ficava me questionando, será que eu estou fazendo certo? E aí eu pensava, o produtor que a gente está atendendo, todo ano ele aumenta o uso, novos entram, esse cara está feliz, está gastando menos. Resultado. E quando tu ouve num ano que nem a gente ouviu, que nem eu ouvi o ano passado, que nem eu ouvi esse ano de amigos, que eu estava comentando agora ainda que eu estava fazendo visita, amigos, produtores que estão já há 5, 6 anos com projeto, que dizem assim, Albert, graças a esse projeto que um dia você começou, e quem sou eu? Eu só fui o que semeou, né? O entusiasta. Eu brinco que hoje nas startups eu sou entusiasta, né? Eu só fico botando pilha, alguma ajuda econômica na medida do possível, e botando pilha para a turma e fazendo conexão. Esse é meu papel. Ele disse assim, graças a esse projeto que um dia tu começou, eu ainda não precisei vender terra para pagar as contas. Porque eu consegui reduzir o custo da fazenda em quase 40%. Então, assim, pra gente não tem preço isso. Da família receber a gente na fazenda e dizer assim, Albert, vem cá, senta aqui com a gente. Você merece sentar na mesa. História, né? Você faz parte da história e a nossa família ainda não quebrou porque tá conseguindo dar a volta, tá conseguindo fazer um manejo diferente. Olha só. E assim, tem vários exemplos, né? Quando eu saí em 2022, a SoloBio já estava com quase 400 fazendas. Dentre essas fazendas, grandes grupos agrícolas maiores do Brasil, já usando a ferramenta, já usando o sistema. É desafiador? Com certeza. É para todos? Não. Mas é uma alternativa, né? Então, voltando à tua pergunta, a gente participou de toda essa regulação, a gente viu tudo isso acontecer, levou pancada pra caramba, porque quem está exposto, a gente estava muito exposto, nós era reconhecido fomos 4 anos seguidos das 100 startups melhores para se investir no Brasil, 100 startups Towat lá.
Fomos 4 anos seguidos, reconhecido por várias, no Ministério da Agricultura, ganhando o selo do Ministério da Agricultura, fomos reconhecidos pela ONU em 2019 como uma das 10 empresas no mundo em sustentabilidade. Fui para a Suíça, ficamos 14 dias lá. Então, assim, foram várias oportunidades que a gente recebeu e reconhecimento que não tinha jeito. Aí na hora dessa eu não, eu tô no caminho mesmo. Tô no caminho, exato. Tô no caminho, tô fazendo bem, tô tranquilo comigo mesmo, cara. Eu não vou baixar a cabeça. Claro. Mas dói, cara. A pancada tinha noite que a lágrima corria, porque não tem jeito, cara. É pancada de tudo que é lado. Às vezes os caras te tratando como bandido. Criminoso. Sendo que você quer trazer alternativa. Olha agora, olha a situação que nós estamos dos fertilizantes. Pergunta pra esse cara que eu falei, esse produtor lá, quantos quilos de fertilizante ele usou no último ano? Por quê? Porque não tinha condição mesmo. Pergunta o potencial das áreas onde choveu, né? Infelizmente. Onde choveu, ele colheu 60 sacos por hectare. Entendeu? Com custo. E aí? Por quê? Porque ele vem fazendo há 6 anos manejo, disponibilizando fósforo, disponibilizando nutriente, através da microbiologia do solo. Então, tem alternativa. A gente tentou fazer o bem. Sim. Né? Então, por isso do reconhecimento e tudo mais. Em 2023, a gente recebeu 19 embaixadas lá na Solubio para mostrar o que é o que o Brasil faz. A gente sabe de história aqui do governo do estado, conseguiu inclusive renegociação de dívidas, usando como parte do argumento o uso do bioinsumos, a lei dos bioinsumos do estado de Goiás, né? Donovan estava à frente à época ainda. Então, assim... Somos muito bons, sustentáveis. Exato, e a partir de lá criou muitas empresas também. Eu acho que a gente também despertou para muitos empreendedores a possibilidade de entrar nesse mercado, né? Hoje o mercado está muito avançado, tem muita empresa, tem muita tecnologia, mas a gente foi um pouquinho pioneiro nisso aí tudo, né? Então acho que a gente teve a nossa contribuição e no final do dia, mais que a contribuição, o aprendizado, que para mim é o que vale mais. O que fica de uma situação dessa que a gente vê é o seguinte: o pioneirismo, primeiro, acreditar em Deus, acreditar no trabalho, ter certeza que você está fazendo, não se abater com as circunstâncias, né? Ter ali aquela fé, aquela constância, e aí, com todas as adversidades, é começar e nunca parar. É o segredo de sucesso. E aí, quando você vê isso tudo, você vê a concorrência desleal, você vê gente, às vezes, que dá um tapinha nas costas. Exato, e baixa o cambu. Ataca. Então, assim, isso aí serve aí de aprendizado para a turma que nos ouve em todo o Brasil e no mundo, porque não é fácil, né? Hoje vê, né? O Álvaro aqui e tudo mais, faz, nossa senhora. Mas e aí, quem tava lá, né? Quem que fez, quem desbravou? Quando ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. Então, tudo a gente sempre fala, né? A subida de uma escada. Você não chega escalando uma montanha simplesmente lá do topo, né? Você tem que começar e continuar, que é o grande desafio. Porque começar é fácil, né? Vamos fazer? Vamos. E agora? Vamos continuar? Agora teve uma tempestade. Vamos aguentar o arroxo? Exato. Né? Então, esse é o aprendizado que fica. Não, e manter a relação, né? Eu fiquei muito feliz, né? 2, 3 semanas atrás, eu estava no Rio Grande do Sul, fui lá na Expo Direto. E a gente, por onde passa, graças a Deus, deixou sempre as portas abertas. É tão bom voltar, conectar com as pessoas, né? E esses projetos, como o Dados Fazenda, como o Meu AT, que você falou que a gente está participando. Sim. Tem outros projetos que eu quero te apresentar depois, Claro. que é um trabalho junto que eu faço com um banco lá do Rio Grande do Sul, que a gente está fazendo. Onde a gente tem uma securitizadora, pode estruturar dívida, fazer toda essa parte. Tem me conectado com empresas e produtores rurais novamente. Então, estou nas feiras, semana que vem vou estar a semana toda na Tecnoshow, né? Vou para outras feiras, né? Quero ir lá em Palmas, quero ir a Luiz Eduardo, depois tem São Paulo, né? Em Ribeirão. Então, assim, isso tem me reconectado. Eu fiquei um pouquinho afastado do mercado, porque eu saí da operação literalmente em 2023, né? E fiquei esse período aí cuidando das startups, iniciando esses projetos novos, cuidando um pouquinho do meu projeto pessoal que eu tenho lá nos Estados Unidos. E acabei me desconectando um pouco do agro. E agora eu voltei pro agro, assim, a gente dá uma satisfação quando a gente volta, as pessoas te recebem, te acolhem, né? Pô, continua sendo o Álvaro aqui, tá sempre portas abertas. Isso é muito bom pra gente, né? Mostra que a gente teve um caminho certo, um caminho sem cruzar por cima de ninguém, muito pelo contrário, né, cara? Isso é uma coisa que eu tive na minha vida, sempre foi humildade, né? Tem que ser simples, humilde e sempre muito transparente, né? Essas 3 palavras eu sempre martelo muito, porque isso faz parte da minha trajetória. E sempre que eu vou levar algo para o produtor, e a gente discutiu muito quando a gente foi começar o projeto Dados Fazenda, cara, a gente tem que levar algo que seja inovador, mas que seja viável, seja economicamente mais viável. Porque às vezes eu sempre falo, o tecnicamente correto muitas vezes não é economicamente viável. Então, tu tem que trazer alternativas para ajudar literalmente e de maneira que possa escalar, né? Eu acho que a gente está conseguindo isso, graças a Deus. Nos projetos que a gente está desenvolvendo aí, tem muita novidade para vir pela frente aí, se Deus quiser. Incrível, sem dúvida alguma, é uma história muito inspiradora, né, Albert? Porque as pessoas estão hoje e acham que
o que ele tá vivenciando no início do negócio dele, é difícil só para ele, porque eu tô num momento mais difícil. Não sabe o que já passou para trás. Eu acho que é um elemento comum para todo negócio de sucesso, é conseguir sobreviver ao vale da sombra da morte ali, e que é aquele momento ali, como você colocou, que você tem dívidas, você tem dúvidas sobre a viabilidade do negócio, e num dado momento você fala, pô, tô rico, tô pobre, o negócio pode ter um grande futuro, mas pode quebrar, e você tá apostando tudo ali, até porque você teve que colocar naquele momento. Hoje você colocou aí mais de 40 empresas que você investe, mas naquele momento era só ela. Não tinha segunda chance. Era tudo ali, né? Era tudo ou nada. E era o futuro da sua família que estava ali. E precisou de você acreditar e que outras pessoas também comprassem essa ideia para chegar onde chegou. E conta um pouco mais, nesse momento que você disse, eu não sei se você pode colocar, mas quando você fez esse momento ali de venda da participação, o que chegou a ser o valuation da empresa? O que ela chegou a ser avaliado naquele momento ali? É um dado público, assim? É público, saiu nas mídias. A primeira operação foi um minoritário, que a gente vendeu 20 e poucos % da empresa, foi um valuation de próximo a 1 bi, e o segundo já era 23, né? Então aí não preciso dizer mais nada para vocês, foi 525. Então um pouquinho mais de 500 milhões de valuation, né, que o fundo adquiriu o controle. Então, entendi. Aí nesse momento a gente ficou com uma participação minoritária, o fundo assumiu, ainda fiquei no conselho por 1 ano como presidente, depois saí por questões particulares minha, né, e sempre fui muito apoiado, né, a gente na época tinha 4 propostas de 4 fundos diferentes, e a gente tinha que escolher na época, né. E aí não tem certo e errado, né? De novo, fica o aprendizado. Eu acho que escolha, são bichos diferentes, né? Eu acho que hoje eu posso dizer que eu tenho a capacidade de... Se alguém vir me perguntar o que fazer, eu não sei se a minha experiência não foi a melhor possível. Faz parte do jogo. A gente tem que saber administrar, tem que saber jogar o jogo, né? E tem que ter a paciência muitas vezes. A paciência tem que ser até por ali, né? Mas a gente tem que ter um pouco de paciência para que as coisas transcorram, né? Sempre mantendo a boa... a relação, a melhor relação possível, né? É difícil pra gente, tu cria um filho e dali um pouco tu tem que se afastar dele, né? Então, assim, a Sulubio foi um filho que eu criei, né? Comecei sozinho, eu e minha esposa, né? Sempre apoiando muito. Sempre falo, a base familiar é muito importante nesse momento, né? Sim. Que te dão suporte, que te dão estrutura, né? Eu ficava 40 dias longe de casa sem ver meu filho e minha esposa. Nossa. Cheguei a ficar 80, mas foi uma vez só. Porque não tinha o que fazer, cara. Eu vinha pro Mato Grosso, Goiás, como é que eu fico voltando pra casa? Avião nem pensar, era caminhonete e pau, né? E era eu e mais 1 ou 2. Então eu ficava fazendo Mato Grosso, Goiás, Bahia, ficava nesse... Olha só. De vez em quando saía pelo Xinguzão lá por cima, pau torava pela reserva, né? Caminhão estragado, virando noite, dormindo em posto, porque caminhão estragava, caminhonete estragava, então... Mas faz parte da história, eu acho que... A trajetória, né? A trajetória e sempre uma base familiar. Minha esposa Daiane, meu filho Carlos Eduardo, sempre apoiando, sempre dando o braço aí, né? Nos meus erros também, né? Teve empresas que eu investi que deu errado, que a gente só ficou com a conta, né? E faz parte, eu acho que isso... Mas tem as coisas positivas, a família tá ali junto, de braço dado, né? Segurando firme, né? Então isso é o ponto positivo, né? É uma empresa que não foi construída atrás de uma mesa de madeira, dentro de uma sala, né? Ali sangue, suor e lágrimas ali. Com certeza. Na unha, né? Na unha, não. A gente começou, cara, o começo era bonito. Minha esposa tava... o filho tinha 3 anos, ela não tinha terminado faculdade. A gente tinha 2 uninhos para trabalhar, não tinha carro para ela ir para faculdade, tinha que ir de ônibus, então ela ia, chegava de ônibus, desembarcava 3 quadras de casa, ia com o filho no colo, levava ele pra faculdade junto. Olha, caramba, foi essa idade. Nessa idade, não tinha o que fazer, não tinha por que deixar. Eu tava viajando muitas vezes. Então era isso, a história era essa, né, cara? E aí chegava em casa, cuidava da casa, ia pro escritório, limpava o escritório, ajudava o escritório. Era financeira, advogada, tudo do escritório, né? Então ela ficou até 2022 junto com a gente na empresa, né? Cuidava da parte jurídica. Aí quando deu condição ali, disse, não, agora chega, agora você cuida do filho e do marido, de casa, né? Já deu a tua contribuição aqui, agora você tem que ser o alicerce nosso para quando a gente volta, né? Hoje o filho já está participando dos negócios, e ele que tá indo morar nos Estados Unidos, ele que vai cuidar da operação nossa lá nos Estados Unidos, que a gente tem, então... imobiliária. Bacana. É a cara deles. A minha versão magra é mais bonita, né? É incrível. Que bom, né? Que legal. Albert, e conta um pouco para nós, depois dessa distanciada que você deu da gestão da Sulubio, esses outros negócios, né, que você entrou, fala um pouco mais, fica à vontade, igual do Dados Fazenda, explica melhor pro pessoal como funciona. Eu já comecei lá em 2022 para 2023 ali, que eu comecei, tive as primeiros exit, assim, né, que a gente viu um pouquinho de recurso.
A gente já começou a investir em alguns fundos, a gente começou a nossa participação lá na Fox, junto com o Donovan, né? Sou conselheiro lá e também sou investidor, né? Aí depois a gente veio e criou uma empresa que é uma IA com a parte de dados como máquina de vendas, chama MySellers. Né? Rapidinho, essa da Fox, conta um pouco mais, que é uma empresa investida sua, né? Que você tá junto lá com o pessoal. A Fox é um case de sucesso, né? Os meninos são... Conta um pouco mais o que é a história da Fox, porque me parece que inicialmente ela tinha um foco maior numa perspectiva de conexão de logística entre quem tá vendendo os grãos, quem quer comprar, e foi pivotando o modelo de negócio e ampliando, né? Hoje ela tem ali uma entrega de solução muito interessante. Né? A Fox é um case tanto, né? Eu entrei lá, a empresa não tinha nenhum ano, foi o primeiro a acreditar, o primeiro e único até hoje investidor, né? Ele é uma empresa totalmente bootstrap, ela anda sozinha, né? Ela gera caixa para se manter. É uma empresa que ano passado chegou próximo de 100 milhões de faturamento, com 26 pessoas na empresa. O Donovan, os meninos lá são muito bons, né? Eu falo Donovan, mas tem mais um timaço por trás ali, né? Que dá todo o suporte, Arthurzinho e os demais também, né? Estão muito à frente. O time hoje basicamente são desenvolvedores. 1/3 do time é tech. É muita tecnologia. Utilizada muito nova, muita tecnologia. Literalmente, hoje são 3 operações, a Fox, né? A Fox Grãos, que é uma hold. Na verdade, a Fox, que é a hold, tem 3 operações de baixo. Tem a Fox Grãos, que é uma trading, compra e venda. Então, ela faz compra e venda tudo de forma digital, com um sistema amarrado por trás, que quem para olhar fica impressionado, né? Tanto que a gente tem mostrado para alguns estratégicos, bancos e grandes empresas, os caras ficam, não, mas roda certo isso e roda. Tem uma empresa de logística, né? Hoje a plataforma Fox hoje tem 1.700 produtores cadastrados, né? Só no estado de Goiás. Né? A gente opera principalmente em milho, né? Porque é um consumo muito mais interno, um pouco para exportação. A Log hoje são 1.400 caminhões cadastrados, não temos nenhum caminhão próprio, mas tem 1.400 caminhões, tudo numa plataforma digital que por um apertar de botão gera tudo que precisa. E a gente sabe aonde o caminhão está, sabe a hora que ele carrega, a hora que ele entrega. Então, é a única trade que a gente vai e carrega grão na fazenda. E tem a consultoria Fox, que é a parte de estratégia para produtores, né, que querem esse suporte. O cara paga lá por mês e ele dá todo o Clube Fox, né, que dá todo o suporte. Então, é uma empresa baseada em tecnologia, né, um timaço ali que faz a coisa acontecer. Então, essa... Foi a primeira empresa física aqui que a gente investiu, né? Depois a gente criou essa empresa chamada MySellers, que é uma empresa que voltada para o mercado imobiliário, máquina de vendas, com atendimento, SDR, prospecção ativa, né? Dados por trás, tudo com inteligência artificial. Depois a gente criou o meu AT, tem o Marcelo, né? Marcelo Fulber estava comigo há 5 anos lá na empresa, hoje ele está à frente desses negócios, né? Ele que lidera o time lá, que bate o bumbo no dia a dia. Eu brinco, eu sou entusiasta. Eu fico aqui nos bastidores, né? Me pede ajuda se tu precisar, eu fazendo conexão. Sim. Esse é meu papel, né? Então o Marcelo fica à frente desses 3 negócios. Né? O meu AT é um CRM com inteligência artificial e dados, tudo no WhatsApp. Então o vendedor está lá no campo, ele manda uma mensagem: ô meu AT, agenda uma visita para tal dia com fulano de tal. Ele já pega lá e bota lá no CRM, no sistema, já agenda, já avisa o cara na hora. Quer fazer um relatório, ele tira a foto, manda um áudio, manda ele gerar o relatório, ele gera um relatório PDF com imagem, com descritivo e tudo mais. Quer fazer um pedido, faz por dentro do WhatsApp, manda um áudio, ele faz o pedido. Converte aquilo dali. Então, assim, dentre várias outras coisas. E tem uma coisa principal que tu abre um mapinha e tu enxerga. Depois a gente pode mandar para vocês até para editar aqui. Você cadastra a fazenda. Cadastra a fazenda, tu manda um mapinha e pede. Tu consegue abrir quem é o produtor, o dado dele, o contato dele, tem tudo. Para poder prospectar. Poder prospectar. Então, assim, consegue ter toda a informação. E agora, por último, né, que graças a Deus tem sido um sucesso, graças a esse cidadão aqui também, que é um fenômeno aí da comunicação e dessa coisa do marketing, de mostrar a cara, né? O cara não tem medo de mostrar a cara, isso aí é bonito de ver. O Dados Fazenda, né? É um projeto simples que a gente começou com uma ideia só. Sim. E que a gente está chegando a 1.000 clientes aí em um mês. Né? Então, assim, caramba, 1.000 clientes. Em um mês. É de assinatura? Como que funciona? Assinatura. E eu vi um vídeo essa semana mostrando ali um pouco. Parece que você coloca o KMZ da propriedade. Manda a localização do Google Maps. A gente criou um programa que ele é muito simples. Mentira, o localizador, e ele identifica qual que é os dados daquela propriedade. É totalmente autônomo e simples. Para quê? Para quem está no campo, seja o produtor, o agrônomo, o técnico, o corretor, o advogado, enfim, quem seja, mandar uma localização ou em tempo real ou o link do Google Maps,
e ele automaticamente já retorna as informações. Ele puxa tudo. Ele te entrega tudo em segundos. Gera um mapa. Essa fazenda tem tantos hectares, o mapa dela é esse, tá aqui o arquivo KML para ser baixado. Ela tem embargo ou não do IBAMA, ela tem alerta ou não de desmatamento, quantos por cento ela tem de argila, de areia, de silt, qual que foi a chuva dos últimos 30 dias. Enfim, uma série de informações. Até da terra e de chuva. Por imagem de satélite, né? Imagem de satélite. Então, e aí no final ele vem, você quer abrir isso aqui no mapa interativo? Quero. Na hora que você abre pelo WhatsApp, você aperta, você abre a plataforma interna nossa, que é um site, você vai conseguir fazer todo o apanhado dela, dos vizinhos, faz medição interna, com polígono, você pode baixar esse polígono. E aí ali você tem ainda parques federais, estaduais, municipais, áreas indígenas, quilombolas, áreas de proteção permanente, áreas de reserva, tudo mapeado na palma da mão. Então a gente brinca, né? A gente tem duas versões. A versão para profissionais, que ela tem alguns dados que não faz sentido para o produtor, e a versão para produtor. Isso. Então ela parte, acho que de R$ 59,90 e vai até R$ 149,90 no plano mensal. E aí a gente tem uma versão ali para plano anual, né? Que inclusive é 80% do share dos nossos clientes que optam por essa ferramenta o ano inteiro, que a gente tem um percentual de desconto. E agora estamos implementando mais algumas ferramentas dentro dela, e uma delas vai ser um relatório completo da sua fazenda em segundos. Então, por exemplo, Rafael, eu só quero da minha fazenda. Tá ótimo, manda aqui a localização dela. Ele já vai te gerar todo esse relatório com esses dados ambientais, que hoje você mais que ninguém sabe, né? E aí tem um diferencial, né? Todo início de mês você recebe um relatório atualizado. Isso. E se você tiver qualquer embargo, qualquer novidade ambiental, ela te avisa. Te avisa no WhatsApp. Caramba. O robô fica rastreando o tempo todo isso. Que é então, isso? assim, eu brinco, né? É para fazer com que ou o profissional ou o produtor, perdão da palavra, não seja o corno. O último a ficar sabendo. Sim, então, sim. assim, ele vai ser o primeiro a ficar sabendo. Com todo respeito aos Com todo respeito aos 40 E assim, só para trazer mais esse dado, isso aí é uma revolução no mercado porque não existia. A gente tinha criado uma versão que era de uso interno nosso da BR Fazendas, que era justamente para ver primariamente essa parte geodésica, que seria a área, né, o polígono dela, e a parte ambiental, mas muito mais simples, uso interno. Aí, conversando com o Alvo, fez assim, olha, eu tenho essa ideia, tenho esse projeto, vamos fazer junto? Vamos. Eu preciso disso. Se for assim, deixa que a turma nossa resolve. A parte técnica você me dá o comercial. Né? Levaram quase 15 dias para fazer toda essa base aí. Em 24 horas a gente tinha um MVP. 24 horas a turma nossa é acelerada. Então, assim, tem um time que casou. Não, né? E vem ajustando. Esse dia eu tava viajando com barra e ali no WhatsApp, não, faz um ajuste aqui agora, vamos entregar mais essa solução. O barra de um lado e eu do outro. O pessoal tá pedindo pra juntar várias matrículas, né? O pessoal aqui tá falando, mas tem uma fazenda que tem 10 matrículas, como é que eu faço pra salvar? juntar. Que é tudo conecto a uma... E agora, uma grande vantagem. A gente já teve um contato da multinacional com interesse no nosso projeto, inclusive fazendo... Tem quanto tempo que começou o projeto? 30 dias hoje. Na realidade, tem 28 dias. É verdade, 28 dias. Não fez 30. Isso, já chamou a atenção do mercado. Com mil clientes já. Um valuation próximo a 10 milhões de reais. É sério. E de fato um negócio assim muito robusto. Por quê? Porque de fato não existe. A gente já passou, principalmente pela credibilidade. Eu acho que é isso. Legal. A gente já passou de 1 milhão de ARR já em 28 dias. O que é 1 milhão de AR? De faturamento anual. Recorrente. Do faturamento projeção. anual, recorrente, a projeção já. Gente, Então, assim, nos primeiros louco. 30, mas mais 30 a gente tem que agora a meta é dobrar todo Gente, mês. mas né? a tecnologia é incrível. Isso aí, se o Incrível. produtor. A questão é chegar no produtor pra ele ver, porque quando ele vê a ferramenta. Não, ele vê. Não, e quem é profissional da área, é isso, é o cara que é o cara que é assistente técnico, o cara que é revendedor, qualquer Advogado. corretor, a gente mesmo aqui. Cara, nesse preço aí eu vou contratar pra gente aqui, pô, porque... Inclusive a gente tá lançando porque às vezes a gente para escritório. olha só que legal, é porque a gente passa... É porque às vezes você passa raiva com um cliente, você precisa de informação... Rápido. Aí demora pro cara passar, o cara não sabe onde pedir, não sei o quê... E outra, pra parte comercial aí. Sim. O cara começou a contactar comigo, eu vou fazer uma apresentação pra ele. Pô, se eu já pego os dados dele ali, alguma coisa que eu conseguir pegar, que eu tiver, eu já jogar, eu pegar o relatório da fazenda dele e tal. Até pra me identificar a oportunidade, o cara me procura por uma demanda bancária, eu posso jogar lá e descobrir, por exemplo, que ele tem uma questão ambiental. E já passar pro nosso time aqui para prospectar. Voltando a falar da startup, a gente foi acreditando nesses negócios. Inclusive, você é meu cliente num dos projetos que é a Agropujante, que eu também faço parte. Pois é. Sou sócio do Vandinha lá. Que É um menino bacana, excepcional, um time fantástico, tá junto no escritório com a gente, junto com o Dados, junto com o meu atendente, tá no escritório junto.
né? Eu montei Que um show. hub ali dos escritórios, a Fox está do lado, então tá todos os escritórios Tudo se juntos. comunica, o Se ecossistema. comunica, a gente faz Estamos reunião. aumentando, já a gente toma o resto do... Não, a gente precisamos mudar, inclusive. Precisamos arrumar um escritório maior, botar junto ao Aonde que time. tá hoje? É ali no É no Lourenço ali, né? No- T7. no Lourenço, é. Lorenzo Off. Que legal, E um cara. detalhe, hoje, dia 1º de abril de 26, houve uma mudança no Ministério da Agricultura e todas as terras hoje do Brasil vão ser monitoradas pelo PRODES, o radar do PRODES, e se ela não estiver em conformidade, vai ser bloqueado o crédito. Então, Nossa. isso ao vivo e a cor, Tem estamos trazendo isso tem em o primeira mão. crédito e tem a questão da venda de grãos também, né? Que já Sim, tinha essas sim. restrições. Nossa, Então, cara, assim, então o cara agora- tem a informação, cara, sai na frente, né? Qualquer coisa que aconteça, muitas vezes o produtor Nem sabe. chega uma infração dessas, o cara vai ficar sabendo 30, 60 dias depois, quando ele vai precisar de um crédito, vai precisar vender um grão. Cara. Assim não, assim ele vai poder reagir rápido, né? Pra não correr o risco. Ô, Corre- Robert, um vou negócio fazer um legal. exemplo Nós, aqui, ó. nós vamos fazer um evento aqui dia 11 de abril para advogados do agronegócio do Brasil inteiro. É nosso Então, convidado. o Barra vai estar lá falando já, Barra. Vamos ver, poderia ver se tem algum material, pô. Não deu nem Não. tempo, não deu nem tempo de projetar um folder ainda do negócio, pô. Foi não, tão tem, rápido. tá saindo amanhã. Mas se faz um Vai pra material feira, semana que vem tem pra folder. poder. Tem no show Ah, semana que maravilha, vem. leva. Vê alguém pra levar lá, porque como são profissionais que vão Não, atuar eu com vou isso, lá. da mesma Tipo- forma. Pô, então Comercial maravilha. Não, ao então. vivo. O Moreno já fala pro Jean ter que arrumar um espaço lá pro Albert pra ele poder falar Isso. lá no nosso evento, na imersão. Mas Vou- Isso, o Albert pra poder tá Vou colocando. fazer um teste ao vivo, uma área qualquer aqui, a gente abre um mapa, escolhe uma área qualquer aqui, ó, só pra gente ter uma referência. Vamos pegar aqui em cima desse pivô, eu venho aqui, compartilho, entro aqui, ó, pelo WhatsApp. O Barra não fez o que eu fiz, não travou lá, não botou ele no primeiro. O meu Dados Fazenda, Ah, já- o Dados na hora Fazenda que meu aqui clica, já- tá fixado lá no primeiro. É que ele tem verdade. tantos, cara. Então, o negócio do telefone também não tá ajudando, né? É pouca coisa que ele tem que fazer. Vamos ter que botar um IA trabalhar aí, já disse pra você, pra eu responder. Aí aqui a gente vem e cola esse link do Google Maps, né? Em menos de 60 segundos nós vamos ter toda essa fazenda. Pode colar, pode enviar. E uma dúvida, se eu não tiver, por exemplo, um link, se o cliente chega aqui, eu pego um contrato bancário dele, eu tenho a Número matrícula do da fazenda, Número o do CAR. Cara, E o nome dele, da mas parcela. pelo nome dele não puxa. Olha aqui, ó. Já saiu pronto. pra mim, ó. Então aqui a gente tem constando a propriedade, ela já me dá uma foto do mapa, ó. Delimitando direitinho. Delimitando o arquivo KML e aqui ela vem, uma propriedade no município de Itaberaí com área de 134 hectares, ela tem certificação, não tem certificação de gel, ela não tem embargo de IBAMA, não tem alerta de desmatamento, choveu 134 milímetros agora tu nos só últimos escreve 30 PDF dias. aí. Isso. O solo dela, argila de 34, areia, pH, carbono, CTC e nitrogênio. Quer um PDF completo? Sim. Quer abrir no mapa? Quero. Ele já, automaticamente, pela interface, ele Já leva pra. Sim. E aí você já consegue ver ela inteira. Aí aqui a gente tem na Porque aí você parte tem mais nossa- dados disponíveis. é aqui a parte que o Robert falou, dos alertas. Você quer um alerta semanal, mensal, quinzenal? Quero. Você vai cadastrar. Na parte de clima, você tem a temperatura diária, né, com mínima e máxima. Você tem chuva, você tem argila. Esse negócio do alerta tem um limite do que eu posso cadastrar de fazenda? Fica à vontade. Porque eu digo assim, pô, porque o que é interessante? Eu poderia cadastrar os meus clientes todos. Acho que aqui Pô, surgiu um problema. Pro profissional, sim. No profissional tá liberado. No produtor- Nesse plano nosso de lançamento, Acho que é nós 10 ou nós 15, né? estamos liberando. Agora dos próximos a gente vai manter uma frequência. Pô, isso aí pro Hélio Jovem lá na Suprema, hein? Isso pro Brasil inteiro. Não. Nós estamos tratando Então, isso pelo aí de uma custo. forma... Não, é o que eu digo é porque o Hélio é em consultoria ambiental. Então Sim. ele tem lá centenas, milhares de clientes ambientais, mensalista, de todo jeito. Porra, ele cadastra lá, já chegou um alerta de um negócio, já chega ali pra ele. Sim, sim. A gente fez, mais uma vez, pro produtor, pro profissional e pro empresário. E de forma que democratizar, né? Eu acho que é. Democratizar. Cara, o que eu fico pensando é o seguinte, porque todo negócio, quando inicia, igual o da Fox que a gente tá falando, começa de um jeito e depois aprimora e surge muitas outras coisas no meio do caminho, né? Eu tô imaginando o que vai entregar daqui pra frente, né? O que ainda vai poder surgir aí de Isso aqui, tu pega o meu AT também, o trabalho que faz, entendeu? Tudo que entrega pro profissional de vendas do agro. Então, assim, E o AT é bom, por quê? Porque ele é feito pro profissional de venda. Então ele é um CRM, né? Pro vendedor do campo. mas a interação é tudo no WhatsApp. Tudo no WhatsApp. Por quê? Porque é onde que a gente fica a maioria do tempo quando a gente está no campo, né? Então,
Você chega na fazenda, fala assim, estou nessa fazenda, cadastra. Você manda a localização, ele vai pegar esse mapa, traduz para ele, já marca. Qual que é o nome? Ah, essa fazenda aqui é a Fazenda Panorama. Como é que é o nome do dono? Zé da Silva. Beleza. Você quer ver ela no mapa? Quero. Ele te mostra. Mostra os vizinhos. E aí você tem uma funcionalidade incrível. Fala assim, beleza, eu quero liberar aqui o contato desse dono. E ele vai te liberar. Uhum. Fora isso, agenda. Ah, eu quero fazer uma reunião tal dia com o Albert. Marca pra mim na agenda, ele já te marca. Quando chegar perto, ele te avisa. Fala, hoje você tem reunião. Sim. E aí vem o chão de orelha, né? Que pra maioria da turma aí dos vendedores do Brasil precisa ainda. Quando você tá inativo, das 7 da manhã ele fala, bom dia, você não tem agenda hoje. Seu concorrente agradece. É mesmo. Ao vivo e a cores. Já pra dar uma injeção. Você tira o pé do chão. O nosso embaixador e parceiro lá, o Nathan Lima, né? Uma figuraça. Já gravamos com ele aqui já. É sócio do projeto e é o embaixador, como o Barra é o embaixador do Dados, né? Então a gente sempre tem essas feras aí que são a cara do produto, né? E a gente fica no bastidor tentando ajudar. Cara. E eles trazem, nossa, faz toda a diferença aí. Que bacana, cara. Então, muita coisa boa acontecendo aí. Então é isso, eu tô nessa pegada. Que mova, né? Exato. Porque tá tudo certo, tem oportunidade pra todo mundo. A gente vai fazer o nosso papel. Acho Mas tira o pé do chão, porque a pancada tá firme. E a turma é boa. E é incrível, né? O que é o tamanho do agro brasileiro, os dados, né? Quantidade de produtores, de profissionais dentro da cadeia e de oportunidades, né? Sem oportunidades. O Mário sempre falei, tem oportunidade pra todo mundo. Né? Mas não venham com picaretagem, vamos fazer bem feito, vamos ser comprometidos. E não vamos vender gato por lebre, né? Vamos fazer a coisa bem feita. Né? E mais uma vez, né? Você vê que quando um produto ele dá certo, ele tem alguns pilares. Um dele é resolver uma dor latente. E essa dor, por incrível que pareça, é uma dor interna nossa. Né? Igual eu te contei. Falei assim, gente, por quê? Porque tem muito produtor, você sabe, você atende aqui todo dia. Você não sabe, às vezes, o perímetro exato da sua área, você não sabe o número do carro, você não sabe qual que é a matrícula, você não sabe se ela tem alerta ou embarque, você não sabe nada. E aí, quando ele vai acessar um banco, alguma coisa, travou. Mas por quê? Não, você tem uma sobreposição de gel, você está dentro da área indígena. Tá nem sabendo. Você está com alerta do IBAMA, mas não sabia? E hoje, inclusive, é uma briga nossa institucional, né? Junto ao Congresso. Por quê? Porque é contra a multa e o embargo ambiental por algoritmo. Que hoje está um absurdo. Sim. Por quê? Porque o satélite observa a Terra várias vezes por minuto e ele dá a contraposição de imagem. Né? O algoritmo ele lê e identifica a mudança de cor. Então, por exemplo, você tem ali uma vegetação mais densa. Se no outro dia aconteceu uma nuvem, uma tempestade, alguma coisa, e ele trava que ali houve uma mudança, ele já gera um ponto. Fala, tem alguma coisa ali. E aí, por 3 dias, ele vai fazer de novo essa passagem do radar. Se foi constatado que, de fato, mudou na cabeça dele, né, do algoritmo, é porque você fez alguma coisa errada. Então você desmatou, você fez alguma coisa que não podia. E aí ele já vai te gerar um alerta e um embargo. É assim que funciona hoje. E é uma briga nossa, inclusive o deputado Lúcio, lá do Mato Grosso, brigando fortemente com isso aí pra gente encampar a revogação dessa lei que permite essa multa e esse embargo por algoritmo, por IA. Né? Por quê? Porque o Brasil é grande demais, muito falso positivo, e muita coisa que não deveria ser enquadrada com isso. Por exemplo, você vai limpar um carreador de um pivô. Você fez a colheita ali da sua primeira safra, vai ficar ali 15 dias em volta, sem mexer às vezes. Né? Você vai crescer um mato no carreador. Ele tá vendo, o satélite é 24 horas. Daí, daqui 30 dias, você vai passar uma lâmina de um trator para limpar o carreador. Você está desmatando alguma coisa? Não, você está limpando mato. O satélite entende, falou assim, opa, você fez uma supressão. E ele vai te gerar um alerta. Entendi. Ah, caiu um raio na sua propriedade e derrubou meia dúzia de árvore. Uma ventania. Ele identifica, fala assim, tinha um pé de cedro aqui, cadê esse pé de cedro? Não tem mais. Desmatou. O leão derrubou. É protegido por lei. E aí, além do alerta, você responde criminalmente. Por quê? É protegido. Então, o que a gente busca com essa mudança no legislativo? É justamente ter profissionais do Ministério da Agricultura, do IBAMA, da SEMA, enfim, de todos os estados, com equipe e contingente necessário para ir na propriedade. Gerou alerta 3 dias, beleza, realmente aconteceu alguma coisa. Vai lá e vê. Ah não, foi atestado aqui, passou um pé de vento na sua, na minha, na do alto, todo mundo derrubou 50 árvores. É culpa sua? É um evento divino. Né? E o agro faz isso todo dia. Por exemplo, outra coisa incrível.
foco de incêndio. O nosso radar de incêndio, ele parece aquelas telas de filme, fica piscando. Vermelho, amarelo, branco. Você fica doido na hora que você chega na sala de controle dessa. Por quê? Porque tudo ele pega, inclusive fogão a lenha. Por quê? Porque é fumaça. Mas ele tem esse nível de precisão, Sim, não? Ele entende que aquela fumaça é um foco de incêndio. E ele não sabe se falar, ele tá botando fogo no fogão a lenha, ou ele tá queimando a floresta. Ele não sabe. Ele só identifica. Pum, alerta. Fumaça. Fogo. Na fazenda, a gente não tem coleta de lixo. A gente tem que queimar o lixo. Né? O resíduo ali interno da casa e tudo mais. Aquilo ali é foco de incêndio. Então você imagina, são realidades diferentes de um Brasil com dimensões continentais. E cada região com seu manejo. Rio Grande do Sul, a turma do tereré, né, do mate, do fogão a lenha todo dia, do aquecedor. Da lareira. Você imagina. Então, assim, o algoritmo ele não quer saber. Ele tá ali, ele entendeu que o comando dele é achar. E ele acha. E não depende de ninguém. Eu visitei um produtor em Jussara, certa vez, e por coincidência, uma região que a gente conhece muito, já negociamos ali mais de 15 mil hectares na região, e aí, passando na estrada, a estrada tem 70 quilômetros, ela vai do asfalto até no Araguaia. E aí, lá pelos 50 e tantos quilômetros, eu baixei o vidro da caminhonete, que eu gosto muito de observar e sentir o cheiro da natureza, eu escutei um barulho de uma esteira. Falei, uai, quem tá mexendo? E aí, naquela imensidão, naquele silêncio, eu falei assim, uai, tá aqui perto. Você olhava, visualmente, você não enxergava. Por quê? Porque ele deixou uma faixa de árvore. Eu falei, mas eu vou lá. Na hora que eu cheguei, a turma regalou o olho. Querendo saber quem que era. Ô, moçada, sou eu. Nossa senhora, você quer me matar do coração, pelo amor de Deus. Eu falei, o que vocês estão perguntando aí? Cadê os D8? Não. Eu falei, fala logo, banheiro. Não, porque nós estamos fazendo um serviço ali no fundo. Eu falei, não, eu já escutei. Ele falou assim, não, mas isso aqui não dá problema não, né? Porque a gente deixou umas árvores. Que dia que o fiscal vai achar isso aqui? Eu falei, companheiro, você não sabe brinca isso não. terço. Pô, mas o que foi? Eu falei, deixei 300 metros de árvore. E ele da estrada ele não enxerga. Eu falei, pois é, mas você foi o tempo. O radar tá lá em cima. E ele vai te achar. Não, mas não é possível. Eu falei, ó, infelizmente é questão de tempo. Você vai ser multado. E foi dito e feito. Passou ali uns 90, 100 dias, eu voltei lá, é triste. Você tinha me falado. Falei, já corre em cima e tenta de alguma forma contestar isso aí. Enfim, se a sua licença permitiu ou não isso aí, toma a sua providência. Por quê? Porque o próximo passo é te bloquear a venda. Isso já acontece lá no norte. Inclusive é um risco tremendo. A gente teve aí ano passado a retirada da moratória da soja, que foi um grande avanço, mas agora eles estão trazendo a moratória do Cerrado. Pouca gente está sabendo. E o que é? Áreas ali depois de 2020 são observadas e de 22 para frente, se houve o desmatamento ilegal ou até legal para certas empresas da Europa, eles não compram. E aí? O que nós brasileiros, de acordo com a nossa legislação, tem a ver com a Europa? Isso é um embarque comercial. E aí eu pergunto, quem que vai tomar conta disso no Congresso? Ninguém. Nós estamos abastecidos. Isso é um caso que eu estou contando. Você imagina as centenas de outros, milhares de outros problemas que o agro enfrenta todos os dias. A moratória do Cerrado, ela vem de 2026 a 2030, vai fazer uma devassa no nosso Cerrado. E lembre-se, a maior parte do Brasil ela está ali, a Amazônia, beleza. Mas o Cerrado ele pega uma faixa importantíssima de terra. Sem dúvida. Matopiba ali, na quase sua maioria, sim. Goiás, enfim, Mato Grosso do Sul até um certo ponto. Então, e muitas dessas terras, dessas propriedades, foram feitos desmatamento de forma legal. Porque hoje, quem protege é o produtor. Sim. Quando a gente fala de desmatamento e tudo mais, o povo fala assim, mas o agro desmata, o agro faz isso. Eu falei, gente, quem de vocês aí tem uma reserva legal dentro da propriedade privada, a não ser o agro? Não tem. E é um grande absurdo. Você vê áreas no norte com 80% de reserva, mais APP. E lá, inclusive com tanta abundância de água. Então facilmente chega até 90% da área. Você tem uma área de 1.000 hectares, você vai usar 100, 150, no máximo 200.
Por que o Brasil tem que fazer isso? Os outros países que não fizeram agora Sim. querem... Não vem de lá a pressão, né? E nem determina o reflorestamento também, né? Sim. Nem determina. Não, o próprio Estados Unidos. Inclusive, Pelo Europa. contrário, os caras ganham, né? A Europa não vamos nem falar da Europa, porque eles nem árvore tem mais, né? pior Então, ainda. assim... Mas os caras para deixar os leitos dos drenos deles lá, os caras ganham por isso nos Estados Unidos. Poxa, e aqui? Aqui o produtor não pode plantar. E ainda vem a penalidade. E inclusive uma bandeira nossa a favor do agro é justamente essa. Vamos rever esses limites de reserva legal. Por quê? Porque o centro-norte do país é uma âncora produtora, um fenômeno de terra, de água, de chuva, de tudo. E está subutilizado. Em favor de quem? E aí vem mais um dado. Você já viu índio em terra ruim? Não. Eu nunca vi. Inclusive estão em cima das reservas minerais, né? Principalmente. Que é onde mais... Um dia eu falei isso para um amigo, falou assim, mas eu já vi em terra ruim, tem na beira da praia, para, você não queria estar lá em Porto Seguro agora, na beira da praia? Ora, onde que é ruim isso? Sim. Agora, eu falo terra ruim assim, você já viu índio em cima de pedreira? Não. Agora, você já viu em cima de reserva mineral? Várias. Inclusive, o Pará, né? A gente foi muito atuante naquela questão da taxa do Pará, taxa do agro do Pará, entramos com uma medida ali, uma liminar, um mandado de segurança, contra essa taxa do agro. Por quê? 75% do estado do Pará é parque índio. A gente só tem 25% para trabalhar. Você imagina? Não tem lógica, não. Não tem lógica. E aí, Inclusive quando você vai reservas ver, de fertilizante dentro do Pará, né? Tudo. Então, Aí assim, proíbe de ser explorado. E aí é proíbe de ser explorado, cara. E aí, de gerar quando- riqueza pro país. Quando Não, e a- pra eles. E- Pra eles, porque eles Tudo podem ter certo. royalties ali Royalties, pra estar total. recebendo. E agora um dado. E fica vivendo em condição de subdesenvolvimento. Quando há liberação, para quem que é? Pra estrangeiro. multinacional. É, poxa, assim, Por quê? O Brasil não tem gente competente para isso? Ora, temos que ter tenência quanto a isso. Agora, inclusive aconteceu no Rio Madeira. Não sei se você viu um congestionamento que deu no porto de Agora, Birituba lá em cima. Sim. Por quê? Muita gente não entendeu. Falou assim, lotou. Mas não é que lotou. Houve um bloqueio do Rio Madeira para escoamento. E agora a gente vê o governo querendo criar mais uma empresa pública para cuidar de terras raras no Brasil. O que é isso, meu amigo? É Eu uma só fazer essa provocação. Hã? uma empresa fácil, pública. né? Não, eles são muito competentes, né? Vai cuidar do Correios, cara, desculpa. Não, esses O dias- governo não tem competência para Agora tocar a empresa. Nós vamos junto para a feira na semana que vem. Você vai ver ao vivo e a cores. Estão instalando aqui pedágios free flow na 060, né? De Goiânia a Jataí. São 8 praças. Sim. Simplesmente o fato de passar já te gera cobrança. Você não precisa de tag, não precisa de nada. É mesmo. Ele já lê sua placa, você tem 30 dias para você pagar. Você imagina, você morou em Jataí muitos anos, você sabe. Quantos senhores e senhoras de idade trafegam ali todos os dias? Não. Você acha, Vai nem na ver, sua né? cabeça, você acha que eles vão ver isso? Você imagina o nível de multa, o nível de problema Não, é que a gente absurdo. vai ter. Não, é um saco. Isso aconteceu comigo. Isso Sim. lá no Rio Grande do Sul tem um pedágio que vai pra Serra. Aham. E um dia eu peguei o carro do meu pai emprestado. E foi? Eu peguei o motorista pra me levar lá do pai pra uma empresa que eu tinha na Serra Gaúcha. E eu fui pra lá e passei por aquele trem lá, não tinha tag. Eu acostumado com o meu carro que tem tag, pra onde passa. E eu esqueci. Esses dias minha mãe me disse: teu pai tava com uma multa lá, não pôde nem renovar o IPVA do carro. Foi Caramba, eu, culpado. nem imaginava. Entendeu? Acontece, e vai acontecer com muita gente aqui. E aí fiz o questionamento público. Foi assim, vamos oficiar via BD Agro. O que vocês vão fazer na 060? 060 é a principal rodovia do estado, é a melhor rodovia. É a mais limpa, é a que menos tem buraco, é a que mais tem fluxo. E aí a resposta foi assim, nós vamos fazer uma melhoria. Melhoria de quê? Ela já é pista dupla. Ora, vocês vão fazer uma terceira faixa? O dinheiro público fez tudo o que precisava fazer. Agora te entrega de mão beijada? Alguém. Ah, mas você tem que ver o investimento de 7 anos, de 30 anos e tudo mais, nós vamos investir 7 bilhões. Tenha santa paciência. Se o governo do estado de Goiás não tiver 7 bilhões de reais para colocar numa rodovia como essa, que gera o fluxo de trânsito e de dinheiro circulando por ali todo santo dia, em 30 anos, vamos fechar o estado de Goiás, velho. Não tem lógica. Ah, Rafael, você tem que ver que o nível de infraestrutura, o nível de técnico, não interessa. Se o governo não tem competência, ele bate no peito e fala assim, não dou conta. É isso mesmo que nós estamos ouvindo? Então, assim, tantas rodovias poderiam ser feitas, tantas rodovias precisam de conservação. A gente vê, inclusive, que pedágio não é solução de nada. A gente tem a 153 aqui, sentido São Paulo, que é uma lástima, né? A triunfo de completa palhaçada com o brasileiro. Que a gente foi para Pontalina naquele dia, você lembra? A caminhonete a gente tava de Raptor, suspensão preparada, como é que pulava?
na rodovia federal como a 153, é um absurdo. O Adriano até falou assim, você imagina se a gente tivesse num carrinho pequeno, a gente já tinha saído da estrada. E de fato. É o que a gente vê no dia a dia. Dia a dia. E aí eu faço o questionamento a todos que nos ouvem. O Estado brasileiro, ele tá inchado, tá igual uma porcona parida, e todo mundo ali na teta ali, ó. Agora, fazer alguma coisa que presta, pouca gente quer. Né? Agora, pra mamar, vixe, é igual o leitãozinho deitado. A impunidade no Brasil tá... Puxar pra esse lado aí, né? Falar politicamente é triste de ver, né? Pro cidadão. Tá vindo Uber aqui falando, né? Um dado que 50% dos brasileiros estão endividados, cara. Sim. Como é que um país vai pra frente? E aí a gente fala de um lado cultural, mas a gente não tem exemplo. O exemplo tem que vir de cima, o exemplo tem que vir dos pais pros filhos, mas tem que vir dos políticos que estão lá em cima pra população, nesse quesito. E a gente não vê acontecer nada. Entra juca e sai manduca, como diz o gaúcho, e continua a mesma coisa, né? Os caras não estão impunes. É verdade. O que vai acontecer? O que vai acontecer no caso do Banco Master? O que vai acontecer com os ministros que meteram a mão, que estavam lá claramente comprovado? Os políticos, filho de político. É um paradoxo, né? Que hoje é 1º de abril. É o dia da mentira. É o dia da mentira. E aí você vai ver daqui para mais tarde, eu falando justamente sobre isso. É o dia da mentira. Quem que é o pai da mentira no Brasil? Aquele que prometeu a picanha com a cervejinha? Aquele que prometeu tanta coisa e não fez nada? E vai vir promessa de novo. E aí, muita gente vai se iludir. Claro, né? Alguém esse ano vai te prometer de novo uma cervejinha com uma picanha. É importante que você tome tenência e não aceite. Porque todo dia sai um bobo e um esperto na rua. Não vamos ser o bobo, né? Se ele se encontrar, não é possível dá break, né? E é isso aí. Que bacana. O Albert, diante... Pô, já foi uma jornada incrível até aqui, mas você tá com quantos anos? 45 mês que vem. 45, pô. Então, tá na metade ainda aí dessa vida, se Deus quiser. E o que você vê de futuro, né? O que você ainda vê de perspectiva? O que é o seu desejo? Continuar investindo em outras empresas, nessas que você já tá, se possível em outras também. Ou você que tem uma startup do ar que estiver precisando de um investidor, faz seu pitch ali. Faz seu pitch, às vezes o Albert interessa. Muita coisa pra resolver. Já não tem. Esse é o desafio, né, cara? Eu acho que a maior virtude de um empreendedor, do investidor, é a hora de dizer não, né? É saber dizer não, né? Eu sempre tive muita dificuldade com isso, né? Porque eu sou e pra boas oportunidades, porque falar não pra negócio ruim, é fácil. Até bobo faz, né? Agora, você saber dizer não com sabedoria... E muitas vezes é momento, né? Então, às vezes, tu tem que dar foco naquilo que tu tá desenvolvendo, naquilo que tu tá fazendo, dar um passinho pra trás, muitas vezes, pra seguir firme pra frente, né? Eu tô com um foco muito grande no mercado imobiliário lá fora também, que eu acredito muito, né? Por tudo isso que a gente falou aqui, né? Por uma incerteza, uma insegurança jurídica, por uma incerteza econômica do país, que a gente não sabe o rumo que vai tomar. Mas, claro, eu acredito muito no Brasil, eu acredito no agro, não deixo 90% dos meus negócios aqui são voltados para o agro, né? Porque eu sou cria do agro, então não me vejo em outro mercado, né? Até tento botar um pezinho imobiliário, olhar alguma coisa, mas, poxa, agro para mim é tudo. Eu acho que produzir alimento é tão nobre, né? Continuo acreditando no empreendedorismo, né? Sou empreendedor Endeavor, sou mentor, sou dos 300 empreendedores no Brasil que são cara, global. Isso aí é legal. É foda pra caralho. Foi um ganho lá em 2022 que a gente virou um empreendedor Endeavor. E assim, nos dá muito contato, né? Eu brinco que hoje qualquer empreendedor do mundo, a gente precisa de 3 ou 4 dias para chegar nele. Então a gente consegue, graças a Deus, através da rede, ter esse nível de contato, né? E manter relações. Participei de vários programas de aceleração, depois virei empreendedor de fato, né? E a gente tem essa rede brasileira e global, né, de contatos aí que a gente mantém direto. Então isso permite que a gente esteja sempre olhando para novas oportunidades, e são momentos, né? Eu acho que o momento agora é um momento para olhar para o mercado de tecnologia. Acho que ela cada vez vai dominar mais, a gente está vendo na prática isso acontecer. Sim. Mas o produtor de alimento, aquele cara que bota a mão na massa lá, isso não vai deixar de existir nunca, né? Ele é por si já perseverante, austero, sabe o que faz, é aquele cara que tem sangue nos olhos, acorda cedo, dorme tarde, eu falo. E a gente tem que acreditar nele, apostar nele, né? Ter muito respeito pelo produtor. A gente sempre teve muito respeito pelo produtor, que é quem bota comida na nossa mesa. Eu acho que sempre olhando para esse mercado aí, claro, administrando os momentos e as fases da vida da gente também, né? Tanto pessoal como financeira, que a gente tem que respeitar o dinheiro. O dinheiro não aceita desaforo, né? O Albert, é legal esse ciclo de prosperidade, esse ciclo virtuoso de, num determinado momento, você era um empreendedor que precisava de capital de investidor para fazer seu negócio performar.
E você teve quem ajudou, que você reconheceu aqui nominalmente. E hoje você é essa pessoa também que está ajudando. Você colocou aí a questão da Fox. Eu acompanho a Fox desde o início ali. Me recordo quando estava ali na Castelo Branco ainda, né? E ela surgiu ali dentro do que seria uma incubadora de startups. Mas naquele primeiro momento eles não tinham conseguido, eles estavam ali naquela fase muito difícil do início e precisando de investidores, e o pessoal não aportava, né? Um empresário, amigo meu, é uma pessoa que tinha oportunidade de estar alocando ali, e ele me falou que tinha conversado com um consultor e tal, que avaliou o negócio, falou, a tese, o negócio deles e com esse capital, enfim, acho que não vale a pena, não vai performar, né? Não acreditou que valeria a pena. A oportunidade que eu tive. Da onde eu comecei, para ter uma ideia, desculpa, sim, claro. Leandro, da onde eu comecei para onde a gente deve estar hoje em termos de valuation, pelo menos 10 vezes. Mas não é o dinheiro que me motiva. Me motiva é ver time inspirado, a consequência é o dinheiro. Sim, quando a gente aprende isso, demora para aprender isso. Que o dinheiro é consequência. Mas depois que a gente aprende isso, cara, a gente sabe que tem que acordar cedo, tem que valorizar as pessoas, tem que valorizar o empreendedor que está lá ralando, quebrando a cabeça, né? Então isso me motiva muito. E ver um time que nem o da Fox lá fazendo o que está fazendo, cara, é incrível. É incrível. Se tu olhar o projeto, tu parar para ver o sistema que tem por trás, a ferramenta que eles criaram, toda proprietária, porque isso faz toda a diferença. Sim. Vão voar. Não tenho dúvida que nós vamos ter uma empresa goiana que vai estar lá A, B, C, D, E, F, que vai ser a Fox, né? Nós vamos estar entre as grandes trades, que são trades, né? São gigantes multinacionais aí, mas elas são gigantes, são lentas para se mover. E a gente, com a tecnologia, consegue se mover muito rápido, transformar informação, gerar dado, ter informação quente para o cliente, para ele tomar a melhor decisão. Então, essa faz toda a diferença, né? E eu acredito que isso daqui para frente mas daqui para frente cada vez vai ser muito rápido isso. E aí até os caras se moverem e chegarem no nível tecnológico que a gente tem, os caras têm uma mesa lá com dezenas de pessoas tradando e recebendo ligação de produtor. A gente tem um sistema que aperta um botão e manda o melhor preço para 1.700 produtores em segundos. Que é o melhor preço de toda a região, quem paga. Levando em consideração o produto, o tributo, a logística, o prazo de pagamento. Em segundos, o sistema calcula tudo isso e chega o produtor o melhor preço para ele. Como é que é essa história do ABCD e F aí? ADM, Bung, Cargill, Dreyfus. E agora? E Fox. Você falou, eu fiquei assim, falei, será que é isso mesmo que eu tô pensando? É isso aí. Tu vai ver a gente no cenário, né? Que legal, que bacana. E o aprendizado que a gente tira de tudo é simplesmente o que eu sempre falo, né? Estão acabando os homens de palavra no mundo. E quando você vê pessoas que prosperam, negócios que dão certo, sempre são baseados na verdade. E é sempre o homem de palavra. Então, é o que a gente combina, a gente faz. Papel não cerca. Pergunta se nós e o Barra ainda tem algum papel assinado que a gente combinou. É o que eu tô acabando de falar. Papel não cerca vagabundo. Você pode fazer o melhor contrato do mundo. Leandro sabe. E assim, para você que nos ouve, lembre-se disso. Estão acabando os homens de palavra no mundo. Fique firme, mantenha a postura. Entenda que seu nome é a única coisa que vale de verdade. Você nasceu com ele e vai morrer com ele. Meu avô fala, você lembra. O que vale na vida do homem não é dinheiro, porque dinheiro vai e dinheiro vem. O que vale é o nome, a credibilidade. Que ou você tem ou você não tem. Se prometeu... A gente faz isso sempre, você sabe, batendo no peito de peito aberto, porque a gente sabe. A gente que é dos negócios a vida inteira, a gente sente. Quando você está mexendo com gente séria, quando você está mexendo com gente velhaca, vagabundo. E graças a Deus meu faro é bom demais. Quando a gente sente um negócio diferente, já aparta lá na ponta, foi Sérgio e Fogo. Sai do meio. E isso fica de aprendizado, porque hoje, infelizmente, a gente vê a turma mais nova sem essa referência. Exato. O mundo tá muito mudado. E hoje, às vezes, o resultado financeiro, muita gente passa isso na frente. Isso nunca vai passar na frente. Não. Porque dinheiro não compra princípio, não compra caráter. Com certeza. Dinheiro não vale nada, só vale para pagar conta. É simples assim. Exato. Agora, com nome e credibilidade, você acessa quem for, em qualquer lugar do mundo. E sempre de porta, de porteira, de portão, de janela aberta. Isso aí. A gente fala sobre isso dos negócios, a gente precisa acessar fulano. Pera um pouquinho. Ô fulano, tô precisando falar com seu amigo. Ô, na hora, pera um pouquinho. É isso. Você é um grande amigo de um amigo meu, vem cá. É assim. Isso é com você. Por quê? Porque a gente construiu isso.
e nome e credibilidade. Ou você tem, ou você não tem. Não tem meio termo. Né? Exato. Isso no mundo é o que está faltando, na minha humilde opinião. Isso aí, bacana demais, Albert. Eu tô precisando a gente caminhar pro final aqui. Só uma dúvida, a história do banco que você falou lá é algo que dá pra gente colocar aqui ou ainda não dá pra tá falando? Dá pra falar, não tem problema nenhum. Não, então... Hoje, eu acho que a história é mais longa, mas hoje a gente... E foi muito engraçado. O que aconteceu? Tem um pessoal chamado CapTable, é uma crowdfunding, que é uma captadora para startup, que fica lá em Porto Alegre. Né, fundada pelo Paulo Deitos, né, que é o CEO hoje do negócio. E ele foi um cara que sempre foi, né, 15 anos já nesse mercado financeiro, e ele buscou, e ele tem um sócio dele, que é meu sócio nos Estados Unidos, nesse projeto, que foi embora para lá, é cidadão americano hoje, que eu conheço há mais de 10 anos. E eles têm esse banco, e ele foi criando, ajudando a criar legislações junto à Bacen, por exemplo, para poder trabalhar empresas médias, produtores, empresas agrícolas, enfim, empresas qualquer segmento. E ele criou a primeira associação das fintechs, né, ajudou a criar a primeira, que é uma das mais fortes do Brasil hoje. E ele criou uma estrutura debaixo de uma hold hoje, que é um banco, uma securitizadora e uma plataforma de oferta pública. E junto com isso, ele criou uma nova legislação para emissão de CRA, de CRI, né, que era baseada na CVM 160, que é a tradicional. A gente emitiu lá na Solubil 2 CRA. Cara, é um inferno. Precisa de 8 entes, né, trabalhando junto ao mesmo tempo. É 6 meses, 9 meses. Burocracia, assim, uma burocracia, maior. Um custo absurdo. E eles conseguiram criar a CVM 88. Antes era 588, agora virou CVM 88. Vai mudar o número de novo. Enfim, esses negócios aí mudam toda hora. Que precisa de 3 entidades. Nossa. Precisa de um banco, precisa de uma securitizadora e precisa de uma plataforma, que é o que está debaixo da hold. E ele consegue emitir CRA, CRI ou qualquer cédula de crédito, qualquer documento de crédito dentro de casa. Então, assim, para atender médias empresas. Hoje um CRA só para de pé nos grandes bancos acima de 50 milhões. Porque, cara, é 500 mil a 1 milhão para começar a conversa. Se não for 50 milhões, não faz sentido. Agora, como é um negócio mais enxuto, dá para fazer qualquer operação de 5, de 10, de 20. Então, e já está rodando? Já tá rodando. O ano passado foi a 4ª maior emissora de CRA do Brasil. Você tá de brincadeira? E a 5ª de CRI. Em quantidade, não em volume, porque volume aí pega os grandão lá, de bilhões. Em quantidade. Em quantidade. Então, assim, roda muito rápido. Tu bota um CRA. E você tá junto nesse projeto também? Aí o que aconteceu? Eu buscando alternativa para captação de uma nova, fazer uma rodada lá para Fox e também para fazer um CRA para Fox, que eu queria inclusive investir junto. Fui conversar com eles, conheço já investi em algumas startups, na Egro, em algumas outras startups lá do Rio Grande do Sul que eu investi via plataforma, né? Fui conversar com eles para entender, eles me falaram desse projeto deles. Tem um outro projeto, inclusive, que é um rearranjo tributário, que depois eu te explico melhor com o tempo, que é um pouco mais complexo. Eles me explicaram disso. Eu disse, cara, mas por que vocês não estão no Centro-Oeste, não estão no Agro? Cara, nós não vencemos aqui. Não vencemos, não. Desculpa. Nós não temos acesso ao agro. Mas, cara, o mercado está precisando disso, tem muita oportunidade. Eu acho que eu tenho 25 anos de mercado, eu conheço um pouquinho de gente nesse Brasil. Tu nos ajuda? Tô junto. Né? E passei a ser o braço voltado para o agro deles, né? Na parte comercial, fazer contato. Então, estou me conectando também via isso, né? Sim. E tem sido muito interessante, assim, porque a gente tem trazido bons clientes aí, conectado com grandes indústrias, com médias indústrias, revendas, que tem essa oportunidade de fazer captação. Muitas vezes fazer captação até com recurso próprio também, para fazer recircular por dentro da empresa e tu ter uma ferramenta. Então, tu pode fazer adiantamento de fornecedor via instrumento de crédito, adiantamento de colaborador, se for um número significativo. Perfeito. Pode fazer via instrumento, que o instrumento, o CRA e o CRI, como vocês sabem, é isento de IR. É um arranjo tributário dentro da sua operação, com o seu próprio capital e com velocidade. Né? E podendo trazer capital de fora também, porque a gente também faz captação e faz tudo mais. Que bacana, então, assim, você mesmo consegue estruturar ali. Depois a gente pode sentar, tá apresentando, inclusive, para o time tributário teu aqui, que eu acho que tem com certeza tem cliente que faz muito sentido. Com certeza. Pô, então, que bacana. Chama CFG, né? CFG. A Hold, que é mãe dessa estrutura, ele tem todas as licenças do Banco Central, CVM e tudo mais para operar, né? Então fica lá em Porto Alegre. Interessantíssimo, Albert. Então, Albert, que maravilha, jogo, viu? Como se diz, né? Que isso, mais do que nunca. Albert, muito obrigado. Assim, realmente muito inspirador.
aí mostra o que é importante no nosso podcast, porque eu já tinha um certo conhecimento da sua trajetória, até por aquilo que a gente chegou a conversar pessoalmente ali no dia que nos conhecemos lá no Carlão, mas, porra, cara, ali não era 5% do que você compartilhou hoje, que também é uma fração do que é de tudo, né? Mas, sem dúvida alguma, para quem já conhecia a Solo Bio, com certeza fica uma admiração maior ainda pela empresa, pela história da empresa, pela sua trajetória também, e sem dúvida alguma surgem aqui uma inspiração, né, para quem tá desenvolvendo um negócio, qualquer que seja, de persistir e fazer o negócio acontecer, e de abrir os olhos também para essa oportunidade, que muitas vezes para quem é produtor rural, só investe na terra propriamente dita, né? Então, eu sei que é produtor rural, eu sei que é difícil agora, mas vai que tá com dinheiro sobrando, tá sem saber onde colocar esse dinheiro, conversa com o Albert, pô, o cara já tá com uma vivência muito grande de aplicar em negócios diferentes, relacionados dentro do agro também, e com isso vai ser um investimento com propósito, além de você fazer algo que você vai estar buscando ganhar dinheiro, como ele colocou ali o caso que, pô, aumentou 10 vezes, né, 1000% de valorização do investimento, você vai ter a oportunidade também de fomentar o desenvolvimento mais sustentável, economicamente rentável da cadeia, né? Sem dúvida, cara, um prazer é meu, muito grato aí pela oportunidade, sem dúvida, a gente tem muita história para contar, a história é muito mais longa do que isso, e a gente quer poder tá contribuindo. Eu acho que mais do que tá lançando os novos negócios, tá envolvido, ser esse entusiasta, é poder ajudar outras pessoas, né, como eu brinco, a errar menos, né, errar vai errar, mas ajudar outras pessoas a errar menos, a gente tá sempre à disposição aí, é sempre um maior prazer poder contribuir aí de bastidor, sempre. Não sou o cara que gosta de estar à frente, tem gente muito melhor que a gente aqui para estar à frente das câmeras, mas sempre que a gente pode estar contribuindo, compartilhando um pouquinho da nossa história, é uma satisfação. E estar aqui com vocês, sem dúvida, a gente sabe a repercussão que e o tamanho que é o escritório e tudo que vocês fazem aí de bom pro agro, cara. Muito obrigado. Né? Isso aí, padrinho. Muito obrigado aí por estar conosco. Mais uma vez, é sempre muito bom estar aqui, e o Agro em Debate é isso. Trazer para vocês que nos ouvem e nos assistem essas realidades, né? Tão bonitas de serem contadas, de serem ouvidas, porque de fato a gente precisa hoje de boas ideias, bom trabalho e uma prática bem feita. Com pessoas sérias. Isso aí, sem dúvida. Não tem bom negócio com gente ruim. Exatamente. Né? Uma lembrancinha nossa aqui. Muito obrigado. Presentinho personalizado aí. Olha aí, com o meu nome tudo. O homem tá perigoso agora. Agora sim, agora vai virar bolsa. E do seu tamanho, você viu? Muito obrigado, gente. Farei bom uso, com certeza. Esse aí a gente deu um presentinho desse pra um companheiro uma vez, só que ele tinha 1,5 m. Ele olhou e falou: rapaz, isso é quase um facão. Maravilha, gente. Obrigado. Obrigado, gente.